Sejam todos bem-vindos ao canal TV do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos falar hoje sobre o povoamento da Terra, Adão e a diversidade das raças humanas, da pergunta 50 a 59. Na pergunta 50, a espécie humana começou com um único homem? Não, dizem os Espíritos. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Na Gênese, no capítulo 11 da Gênese espiritual, os Espíritos vão nos dizer que Adão, na verdade, representa uma raça, a raça adâmica, que é um povoamento que veio de outro orbe, de outro planeta e que deu origem à raça adâmica. E quando eles chegaram na Terra, já existiam outros povos habitando a Terra. Na pergunta 51, poderemos saber em que época viveu Adão? E os Espíritos respondem que mais ou menos cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Numa nota de Kardec, ele nos explica que Adão representa os que sobreviveram a algum tipo de cataclismo que sempre existiu desde toda a humanidade. E ele formou um tronco de uma das raças que povoam hoje a Terra. Na Revista Espírita de 1860, de agosto, encontramos uma mensagem de Lázaro, onde ele diz que não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, e que os cataclismos, eles sempre aconteceram, porque não houve um único dilúvio. E cada dilúvio, cada cataclisma que acontecia, dizimava muitas vezes populações inteiras, homens e animais. Ainda em referência à pergunta 51, dando continuidade no capítulo 11 da Gênese, os Espíritos vão nos explicar que a raça adâmica foi uma das mais inteligentes, laboriosas, que desenvolveu as artes, as ciências que passaram pela Terra. E tudo prova que a raça adâmica, ela não é antiga, ela é mais ou menos dessa data que consta na Bíblia de 4.000 anos antes de Cristo. E na pergunta 52 nós vamos entrar no item diversidade das raças humanas. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Na Gênese, ainda no capítulo 11, no item 30, nós vamos encontrar a explicação de que a Terra foi povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos rebeldes, e que esses espíritos imprimiram nos corpos as suas características e resultaram daí diversas raças, quanto ao físico e também quanto ao moral, com a miscigenação desses espíritos com os habitantes que existiam na Terra. Interessante essa pergunta de Kardec, porque ele tem a intenção de nos fazer raciocinar, refletir em relação ao cruzamento das raças, o quanto de respeito nós deveremos ter pelas diferentes raças que existem na Terra. Continuando na pergunta 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo? E os Espíritos respondem: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. O fato de terem surgido em diversas épocas também originou essa diversidade das raças. Depois, continuam os Espíritos, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma raça com os de outra, novos tipos se formam, o que é a comprovação através da miscigenação das raças. E no mesmo capítulo 11,
que vale a pena ler da Gênese Espiritual, no item 39, os espíritos afirmam que as raças negras, mongólicas, caucásicas, elas têm a sua origem própria, mas com essa miscigenação se espalhando por várias partes do globo e com o cruzamento deram origem às raças secundárias, às raças mistas. Na pergunta 53A, essas diferenças constituem espécies distintas? Olha Kardec nos fazendo refletir. Então, essas raças são espécies distintas? E os espíritos respondem que certamente não. Todos são da mesma família, a família humana. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? O quanto de respeito, de consideração nós devemos ter, mesmo que sejamos de culturas diferentes, mesmo que sejamos de raças diferentes, até porque através do Espiritismo o que é que nós aprendemos? Nós estamos viajando e passando e reencarnando através de diversas raças para fazer o nosso aprendizado. Ora, estaremos reencarnados em uma cultura, em uma raça, ora nós estaremos em outra. E assim nós vamos aprendendo o que cada cultura tem para nos ensinar e vamos desenvolvendo sentimentos também de humildade, de paciência, de tolerância uns em relação aos outros. Na pergunta 54, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, ou seja, de Adão, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E os espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua classificação literal. Nós sabemos, através do Espiritismo, da paternidade divina. Estamos em aprendizado. Nesse processo de evolução, nós vamos sempre ter contato com outras raças, com irmãos de outras culturas, principalmente agora neste período de transição que estamos vivendo. Nós estamos vendo várias populações tendo que migrar para outros países, buscando refúgio, buscando uma qualidade de vida melhor. Nós estamos vendo isso acontecendo de uma maneira intensa. E nós precisamos estar prontos, não só para acolher, mas para respeitar, para aprender a trocar. E nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita, que temos como objetivo de vida o Evangelho de Jesus, precisamos vivenciar esse respeito de uma maneira mais intensa. Na pergunta 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõem, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a um pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. E Kardec faz uma nota nos fazendo entender que existem seres vivos em todos os planetas do universo. Porque se não fosse isso, seria duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Imaginar então que esses milhares de planetas e de galáxias que estão no universo não têm seres vivos seria uma tremenda ilusão da nossa parte, que tudo está girando ao redor da Terra. Na Revista Espírita de março de 1858, Kardec faz as seguintes observações. Porque a Terra
esse pequeno globo, ele faz, na verdade, umas perguntas para nos levar a reflexões. Será que a Terra seria esse pequenino globo, na imensidade do universo, a única residência dos seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia pensar que esses milhões de planetas, de astros que brilham sobre a nossa cabeça foram feitos só para recriar os nossos olhos? Qual seria a utilidade, então, deste universo salpicando de estrelas, de planetas? Ele nos faz essas reflexões para que nós possamos entender um pouquinho melhor do que se passa ao nosso redor no universo. Porque a pluralidade dos mundos habitados é um dos pilares da doutrina espírita. Os espíritos, eles nos afirmam que existem outros planetas habitados e que não somos os únicos seres a terem o privilégio de ter um planeta com condições de ser habitado. Kardec, ele também nos faz refletir como seria o estado moral dos planetas em que só habitassem espíritos que fossem perversos, espíritos maus. Como seria este planeta? Seria um planeta bastante atrasado. Nós podemos ter uma ideia estudando a própria história da humanidade. Nós passamos por várias fases na humanidade. Nós temos, por exemplo, na infância espiritual da Terra, seres primitivos que não tinham leis, que não tinham noção de família, que não tinham uma percepção de moral, porque estavam na sua infância espiritual. Agora, um pouquinho mais adiantados, mas ainda bastante atrasados, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, onde as criaturas que habitam este mundo ainda são bastante atrasadas espiritualmente. E estamos com um pezinho lá no planeta de regeneração, que é justamente esse transe, essa transformação que a Terra está passando. E neste momento, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma limpeza espiritual do planeta. Mas muitos ainda não percebem essa limpeza. É como se nós estivéssemos fazendo uma faxina na casa. Quando nós estamos fazendo uma faxina, o que que acontece? Nós colocamos os móveis todos para cima, nós fazemos uma limpeza profunda naqueles cantinhos que estão escuros, que estão sujos. Assim é neste momento que o planeta está vivendo. E nesta faxina parece que está tudo revirado, mas é justamente para fazer a limpeza do planeta, onde parece que a maldade está imperando. Mas com certeza os espíritos estão promovendo essa transformação de uma maneira sutil e efetiva. E nós estamos tendo a oportunidade de viver neste mundo encarnados em pleno processo de transformação da Terra. Na pergunta 56, é a mesma a constituição física dos diferentes globos? A constituição da matéria nos diferentes planetas, nos diversos planetas, é a mesma? E os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. O que faz as diferenças na constituição física de cada planeta? Nós sabemos que o fluido cósmico universal, ele dá origem a todos os tipos de matérias que nós conhecemos e que nós não conhecemos. Sabemos que as condições de um planeta vão variar. Se for um planeta pequenininho, se for um planeta grande, se for um planeta mais próximo do Sol, se for um planeta mais afastado do Sol, se for um planeta no início do seu processo evolutivo, se for um planeta mais maduro, tudo isso vai alterar e vai modificar aos poucos a constituição física do planeta, formando também diferentes formas de corpos e de coisas materiais.
que nós muitas vezes não percebemos. Os nossos olhos físicos, os nossos sentidos físicos ainda são muito atrasados e nós não percebemos nem a próxima atmosfera espiritual que envolve o planeta, as vibrações mais sutis que envolvem o planeta, nós não conseguimos perceber com os nossos sentidos físicos. Assim também poderão acontecer em se tratando de outros mundos. Outros mundos poderão ter constituições físicas que nós ainda não temos condições de detectar com os nossos sentidos físicos. Na pergunta 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Então, se as constituições físicas do planeta não são iguais, os corpos teriam diferença também? Os corpos dos seres que habitam? E os espíritos respondem, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. E assim nós teremos várias constituições que não podemos nem imaginar, mas nós podemos fazer ideia vendo que dentro do nosso próprio planeta existem seres vivos habitando a água, existem seres vivos habitando o ar e tantas outras condições que nós não temos condições de detectar, mesmo aqui no nosso planeta, quanto mais em outros orbes. Então, cada planeta, cada globo, ele vai ter uma constituição diferenciada, de acordo com as formas que o fluido cósmico universal tomar em função de várias condições da sua formação no planeta e da sua condição dos planetas e do sistema em que ele está inserido. Na pergunta 58, os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor? Por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então, tem mundos que não têm calor, que não têm luz? E os espíritos respondem, pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe acabe desempenhar na Terra. Então tem mundos que a eletricidade é muito mais importante do que aquela que ela cumpre aqui na Terra. Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. Então eles estão dizendo que nem todos os corpos têm a mesma conformação e a mesma formação química que os nossos. E Kardec faz uma nota. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos são adequadas àquele mundo. Que se nós nunca tivéssemos visto um peixe na vida, nem passaria pela nossa cabeça que poderiam existir seres vivos vivendo dentro d'água. E também acontece isso em relação aos outros mundos e aos elementos que nós não conhecemos. E com certeza podem ter esses outros mundos fontes de calor e de luz que nós nem imaginamos. É a notinha que Kardec faz em relação à pergunta 58. E a pergunta 59 não é uma pergunta, são considerações que o Kardec faz em relação a alguns ensinamentos que a Bíblia passa. Ele nos leva a refletir que não só sobre Adão a Bíblia teve que rever os seus pontos de vista, porque também em relação, por exemplo, ao movimento dos planetas ao redor da Terra, que era considerada a Terra o centro do universo, e o Sol e os outros planetas girariam ao redor da Terra. E Galileu teve que, inclusive, refazer o seu ponto de vista para não ser queimado pela Igreja, porque ele dizia que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Então essas posturas foram necessárias serem revistas
Uma outra consideração que Kardec faz com relação à Bíblia é que a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias e a época da sua criação mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo e que anteriormente a Terra não existia e o texto é formal. E nós sabemos que a história da formação do globo da Terra está registrada nos fósseis encontrados e os 6 dias, na verdade, são períodos de formação da Terra. E ele ainda faz uma reflexão. A conclusão disso é que a Bíblia está em erro? Não. Os homens é que se equivocaram. Os homens precisam aprender a interpretar a Bíblia. E com relação aos hebreus, quando eles emigraram para o Egito no 18º século, eles já encontraram esse país muito povoado e bastante adiantado na sua civilização. E a história também prova que nessa época, as Índias e outros países também estavam florescendo. Então a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou e diversas são as suas origens. E assim nós encerramos o 3º capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.